Olá, meus caros, vamos a mais um trabalho, mais um exercício dessa nossa busca pelos conhecimentos gerais em relação à prova do ENAD. E hoje o tema é um dos temas que eu mais gosto. Hoje falaremos sobre futebol. Não acredita? Falo com sinceridade, futebol pode estar na sua prova. A grande questão é a gente pensar como o futebol se manifesta. Se entendermos de maneira muito cuidadosa, você sabe que o futebol hoje, ele está presente em boa parte das nossas discussões, seja pelos casos de escândalo que a gente presencia, seja pela questão da Copa do Mundo realizada no ano passado no Brasil, seja pelas relações sociais que se desenvolvem a partir do futebol. E vamos começar pensando direitinho sobre esse caminho, sobre o que é o futebol. Não sei se vocês já notaram, mas o futebol ele se populariza no mundo a partir ali do fim do século XIX e início do século XX. Para quem não lembra bem das aulas de história na escola, olha a leitura. Vamos lembrar, fim do século XIX, início do século XX, estamos no momento do grande crescimento da organização de uma nova dinâmica do capitalismo. Vivemos a segunda revolução industrial, novos produtos, novas armas. O mundo se tornou um quintal das grandes potências. África, Ásia, América, todas estão inteiramente dominadas, ainda que não politicamente, mas pelo poderio econômico dos países europeus e dos Estados Unidos. Essa tensão se torna tão forte que já no final da primeira década de 1900, você já tem um grande conflito mundial sendo travado. Esse grande conflito mundial tem tudo a ver com o futebol. E aí eu explico para vocês. O que acontecia e da onde surge a ideia de valorizar os esportes como uma prática cultural, como uma prática que marque a dominação. Vem justamente do final do século XIX, quando os principais senhores do mundo, naquele momento, passaram a levar os seus esportes. Se vocês forem pensar, na África do Sul, houve uma divisão sobre isso, inclusive. Parte da população ama o rugby, que é um dos principais esportes trazidos pelos ingleses, diferente do que acontece na região da Índia, em que você tem o cricket, também trazido pelos ingleses, mas pelos mais altos lords, e não pela ideia de uma população média. O futebol, meus caros, ele tem um campo de representação muito interessante. Vocês já notaram como se joga uma partida? 11 de um lado, 11 de outro, uma bola em discussão, e a estratégia é vencer o campo inimigo até conseguir colocar aquele objeto esférico dentro da área mais protegida desse inimigo. É uma própria representação da guerra. A sua busca em uma guerra é buscar caminhos, formas de vencer a dinâmica do inimigo e ocupar amplamente o seu território, sabendo que essa ocupação não pode gerar um descuido da ocupação do seu próprio território de origem. O futebol se torna, no início do século XX, uma das maiores marcas, um dos maiores símbolos da disputa, da guerra não jogada. Para que você tenha uma ideia do que representa o futebol, na Itália, no ano de 1934, já se vivia o regime fascista, um regime ultranacionalista que defendia a ordem, o militarismo e muita violência. A Itália queria demonstrar ao mundo inteiro que pela vitória no futebol, eles teriam poderio, eles seriam reconhecidos por toda a sociedade. Recrutam descendente italiano do mundo inteiro. Fazem uma preparação física como nunca tinha acontecido na história do esporte. No entanto, apesar de toda essa busca, de todo esse avanço, você vai ter, de outro lado, um posicionamento dos outros países em não aceitar
em especial a Espanha, que já vivia os ensaios da sua guerra civil, luta ardorosamente no campo contra a seleção italiana. Não à toa, mesmo com juízes a favor, a Copa era na Itália, a Espanha ganha a alcunha de fúria por resistir àquele embate, ainda que saia derrotada do campo. Na final, os discursos eram: não serão aceitos em hipótese nenhuma a derrota. Não discutiremos, não permitiremos que o italiano seja humilhado. E aqueles jogadores que não alcançarem o seu objetivo já sabem qual o preço a ser pago. A tensão que o futebol gera demonstra a tensão que a sociedade vivia. E assim continuou sendo ao longo do tempo e ao longo da história. Se vocês forem perceber, na história do Brasil, em alguns momentos emblemáticos do futebol aparece. Em 1950, o Brasil decide mostrar ao mundo que era um grande país. Não só ganha o direito de sediar a Copa do Mundo, mas como constrói ou busca construir o maior estádio do mundo. Os discursos finais nas arquibancadas no Brasil era que o Brasil contra o Uruguai ia mostrar a sua força, a beleza, o papel do povo. Flávio Costa, na concentração, exigiu que alguns jogadores, como Bigode, não distribuíssem pontapés, afinal o Brasil precisava ganhar com classe. A derrota humilhante aumentou o sentimento de nacionalismo, que já era muito forte em 54 no país, que vivia as pressões de o retorno de Vargas e a questão do petróleo é nosso. Fomos à Suíça jogar aquela Copa e fomos derrotados pela Hungria. Mas o juiz e policial brasileiro, Mário Viana, saiu aos berros do gramado aquele dia dizendo: perdemos a bola, mas não perdemos o braço, representamos o Brasil. 1958, começam os movimentos de Bossa Nova, começam os movimentos de um novo Brasil. Justamente nessa busca de um novo Brasil, a ideia de um gênio de pernas tortas e de um jovem negro levando o Brasil ao triunfo, cria a ideia de uma valorização da nossa miscigenação, que internamente é tão combatida, tão negada, tão trabalhada. 1970, o Brasil vive o auge da sua ditadura. Controles de todas as formas, negação das tradições sociais mais simples, porque poderiam representar um levante contra o regime ditatorial no Brasil. Afinal, foi uma ditadura mantida em meio ao quadro da Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? União Soviética, Estados Unidos disputando o poder. Quando Cuba emerge como um país que sai do controle dos Estados Unidos, ele aperta o controle sobre todos os outros países. E o Brasil se torna uma ditadura militar que usou a Copa de 1970, como a Argentina usou a de 1974, para dizer: aqui não. O brasileiro luta, consegue. Só para que vocês tenham uma ideia, a preparação para a Copa de 70 durou 60 dias. Todo o foco era garantir o título mundial ao Brasil. Os fenômenos relacionados à Copa do Mundo e às nações também chegam no mundo do pós a queda do Muro de Berlim. Daí, a vitória da Alemanha em 1990 ser considerada como o triunfo de um novo mundo unido, de uma nova perspectiva. Daí, a Copa do Mundo em 1994 nos Estados Unidos, sem grandes potências e com o Brasil campeão, ganha ares cosmopolitas. A Copa se torna um negócio, ganha velocidade. E o Brasil, mais uma vez, precisando reafirmar a sua condição de país, quando, em meio às novas potências, nós buscávamos vender a ideia de que seríamos a nova nação, a luta, a busca pela Copa do Mundo se tornou fundamental.
Acontece o seguinte: felizmente o século XXI trouxe um fenômeno de aumento de informações. Hoje é muito mais difícil, apesar da manipulação em todos os meios de alguma forma permanecerem, é muito difícil mentiras serem repetidas sem contestação. O Brasil continuou amando o futebol, mas ele não amou a ideia de sediar a sua própria Copa do Mundo. Mesmo os mais apaixonados entendiam que havia problemas de infraestrutura e não era para o estrangeiro que chegaria aqui. Era falta de estrutura para os brasileiros que aqui lutavam, que aqui viviam. E por isso entendiam que os gastos com a Copa do Mundo, ainda que pudessem ser interessantes para gerar empregos, gerar turismo, não atendia o espaço fundamental de transformar a sociedade brasileira. Vivemos hoje um novo paradigma de relações sociais. Relações sociais, não entendi. Vivemos hoje um novo momento, meu querido. Vivemos hoje uma nova possibilidade de entender o mundo. Essa história que está diante dos seus olhos, está na sua prova de conhecimentos gerais. Essa história que está diante dos seus olhos tem que estar mais naturalizada em você. Para não reproduzir, não repetir discursos de maneira reles e de maneira qualquer, mas necessariamente aprender a construir seus próprios discursos, perceber sua própria sociedade e, principalmente, saber buscar e transformar a sua própria sociedade. Atente nisso nas provas. Muito cuidado com o achismo puro. Conceitue, relacione, entenda. Dou sempre essa dica. Faça a prova de conhecimentos gerais rindo, percebendo, buscando as referências e trabalhando com tranquilidade. Você é capaz e o foco é justamente esse. Eu quero, eu posso participar mais, aprender mais, transformar mais. Grande abraço.